Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver. Ajuda também nossos queridos colegas concurseiros a localizar o vídeo com maior facilidade aí para auxiliar nos seus estudos também, tá bom? Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E agora nós vamos aí para a nossa 7ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 3º volume aí que trata do conhecimento de mundo, tá? Eu não sei se na última aula eu falei 5ª aula, mas a 5ª aula já foi, então a última aula foi a 6ª, tá? Essa é a 7ª aula. Mais uma vez lembrando, né, pessoal, são 4h32 da madrugada, faço muitas videoaulas de madrugada por conta da pandemia, a esposa também é professora, minha menina tem aula de manhã. Então, assim, para não ficar privando a família de poder circular pela casa, eu não posso ficar me dando luxo aí de ter a sala livre para fazer videoaula. Então eu lacro tudo aqui, as portas da cozinha embaixo para não atrapalhar ninguém dormir, ligo o ventilador porque a cozinha fica abafadérrima, dá pra passar um bolo aqui na cozinha sem usar o forno. E então, assim, por isso fica um pouquinho chiado, mas gente, as videoaulas são gratuitas, eu faço com maior amor, com maior carinho, para poder contribuir aí com o estudo de vocês também, com um pouquinho que eu sei, tá bom? Então, não são videoaulas profissionais, então peço que vocês perdoem aí, compreendam, tá bom? Mas eu faço o melhor que eu posso aí para auxiliar no estudo de vocês, tá bom? Então não reparem aí no chiadinho e procurem se concentrar no conteúdo em si, tá bom? Agora a gente vai falar aqui sobre as orientações gerais para o professor, tá? Então vamos começar aqui uma temática nova. Uma temática nova. Senão vira matemática nova aí. Não dá matemática não. É muito importante que o professor perceba os diversos significados que pode ter a atividade motora para as crianças, tá? A atividade motora para as crianças é de suma importância, a gente já vem vendo isso em várias aulas, e é muito importante que o professor perceba os diversos significados aí que pode contribuir para as crianças. Isso poderá contribuir para que ele possa ajudá-las a ter uma percepção adequada de seus recursos corporais, de suas possibilidades, limitações, sempre em transformação, dando-lhes condições de se expressarem com liberdade e de aperfeiçoarem suas competências motoras. Ou seja, gente, a criança, por exemplo, quando ela está lá na creche, né, ela só consegue fazer determinadas coisas, né, engatinhar, se arrastar, até mesmo andar com uma certa dificuldade. Quando ele está na pré-escola, está um pouquinho maior, a criança não somente já tem o domínio do andar, como ela consegue correr, ela consegue pular, né? Ela consegue se agachar com maior facilidade ali. Então a criança, ela vai tendo essas transformações, ela vai evoluindo ali nos seus movimentos, tá bom? Então está em constante transformação essa questão do movimento das crianças aí também, né? Os seus recursos corporais, suas possibilidades e limitações também sofrem transformações, ou seja, a criança, quando ela é pequenininha ali na creche, ela não consegue correr assim, ter um domínio, né, sobre essa questão de correr. Agora, a partir do momento que a criança está lá na pré-escola, já não usa mais fralda também, que fica separando ali a perninha, a criança ela tem um domínio maior, ou seja, a sua possibilidade, né, de locomoção ali já se tornou mais, né, já se transformou, já se tornou mais avançada, bem como suas limitações também. O bebê tinha certas limitações, agora que ele é criança, que está desenvolvendo o corpo dele, as limitações dele já aumentaram ali, né, já não é mais aquela coisinha mais restrita. O professor deve refletir sobre as solicitações corporais das crianças e sua atitude diante das manifestações da motricidade infantil, compreendendo seu caráter lúdico e expressivo. Ou seja, as crianças, gente, elas têm solicitações corporais, elas precisam estar em movimento. Muitas vezes a criança ela quer correr, o professor está prendendo ali dentro da sala de aula, falando, não, brinca aqui com as pecinhas e tal. Não, tem que levar no parque, tem que deixar a criança correr, tudo com segurança, né? Mas tem que deixar a criança correr, explorar, pular, saltar, né? Tem que deixar. Então, assim, essas solicitações corporais, aquela necessidade que a criança tem de se movimentar, o professor não pode restringir, ele tem que promover situações que a criança possa estar ali, né, como que eu posso dizer, praticando aquelas condições, aquelas necessidades do corpo dela em determinados momentos. E também compreender aí o caráter lúdico e expressivo dessas movimentações, né? Então sempre ele também está observando, relatando ali, registrando, sempre que ele achar pertinente ali, essa questão do lúdico, né, e expressivo, ou seja, a criança muitas brincadeiras de imaginação. Às vezes você vê a criança correndo, pensa que ela está bagunçando, não, ela está fingindo que é um piloto de corrida, por exemplo, né, e dentre outras diversas coisas. Então o professor sempre observar e valorizar essa ludicidade e essa expressividade aí nos movimentos das crianças. Além de refletir acerca das possibilidades posturais e motoras oferecidas no conjunto das atividades,
É interessante também planejar situações de trabalho voltadas para aspectos mais específicos do desenvolvimento corporal e motor, ou seja, planejar ali atividades que foquem também nessa questão corporal, essa questão motora, né? E não simplesmente fazer atividades e esperar que as crianças manifestem desejos. Não, poxa, vou planejar aqui uma atividade que provoque esse sentimento nelas para que elas possam ali, né, sentir a necessidade também de se movimentarem, de correr, de pular, de saltar, de agachar, tá bom? Como os circuitos aí que eu mencionei na outra aula também, que exige, né, muito de abaixar, se agachar, se arrastar, subir, pular, saltar, né? Nessa perspectiva, o professor deverá avaliar constantemente o tempo de contenção motora ou em manutenção da mesma postura, de maneira a adequar as atividades às possibilidades das crianças de diferentes idades. Ou seja, né, pessoal, o professor alternar atividades aí, por exemplo, vai dar uma atividade escrita, né, uma coisa assim que às vezes tem necessidade de fazer, não vai dar ali 2, 3 atividades escritas, ou vai dar uma atividade escrita e uma atividade de ficar no chão ali, né, não pode também. O professor ele tem que proporcionar, por exemplo, deu uma atividade escrita, agora vamos para o parque, vamos deixar a criança se mexer um pouco, ele ficou muito tempo parado ali. E eu falei na última aula, eu fiz até um exercício aí com vocês, sobre quanto tempo a gente consegue ficar parado na mesma posição, né? Eu falo para vocês que o adulto, claro, vai ter adulto que vai me desafiar, vai falar assim, ó, fiquei 3 minutos parado. Gente, eu falo para vocês, 20 segundos, gente, parece que a coluna de vocês vai estourar. É muito difícil ficar parado. Então, ó, só de eu falar aqui já deve dar uma estralada. É muito difícil ficar parado. Então, às vezes você dá uma atividade para a criança e logo que você dá aquela atividade, você fala, agora nós vamos assistir um vídeo. Pô, meu, a criança já está parada ali meia hora fazendo atividade, você vai dar um vídeo agora? Não, leva no parque, ou no pátio, proporciona uma atividade que ele possa se movimentar. Depois que ele fizer aquela atividade, ele vai precisar descansar. Aí você passa um vídeo de relaxamento, faz uma roda de conversa, tá? Mas tem que procurar alternar, segundo esse parágrafo aqui, procurar alternar as atividades também, de modo a garantir que a criança tem um momento dela ter aquela questão postural ou também momento que ela possa fazer uma atividade de movimento, tá? Não pode deixar a criança travada numa cadeira ali 4 horas, 3 horas ali dentro da escola. Outro ponto de reflexão diz respeito à lateralidade, ou seja, a predominância para o uso de um lado do corpo. Durante o processo de definição da lateralidade, as crianças podem usar indiscriminadamente ambos os lados do corpo. Então tem brincadeiras aí que a criança ela pode usar também essa questão da lateralidade, tá? Não vou lembrar, cara, não consigo lembrar nenhuma brincadeira agora assim, mas tem, eu lembro de já ter trabalhado, mas não lembro, né, que a criança vai trabalhar a questão de lateralidade. Eu mencionei até na última aula a questão do rugby, né, e o rugby, que eu falei que pouco significativo aí para a escola, mas o rugby, por exemplo, trabalha a lateralidade muito bem, né? Porque o rugby você só pode passar a bola de lado ou para trás, então você tem que olhar muito para o lado, você nunca olha para frente, porque, quer dizer, olhe para quando está correndo, mas você nunca pode jogar a bola para frente, é sempre de lado ou para trás, né? É um exemplo aí que a gente pode dar, mas tem muitas brincadeiras que a criança vai trabalhar a lateralidade também. Espontaneamente, a criança irá manifestar a preferência pelo uso de uma das mãos, definindo-a como destra ou canhota. Tá? Então, de forma espontânea, a criança vai descrever se ela é destra ou canhota. Assim, cabe ao professor acolher suas preferências, sem impor-lhes, por exemplo, o uso da mão direita. Então, assim, muitas vezes você vê a criança ali na escola ali, comendo com a mão esquerda, escrevendo, e você fala, não, ó, pega com essa mão, pega com essa mão. Pô, você quer obrigar a criança a ser destra? Caramba, velho, se ela é canhota, você não vai conseguir fazer criança, né, virar destra. Então tem que procurar deixar onde a criança sente mais conforto ali para escrever. A organização do ambiente. Gente, uma coisa também que eu vou falar, eu não sei se está certo ou errado, mas eu vou dar minha opinião aqui, né, eu tenho aí quase 20 anos aqui na Prefeitura de Guarulhos, vou dar minha opinião. Essa questão também do segurar o lápis, né? Olha, eu tenho que ensinar a criança a segurar o lápis direito. Meu, quem falou, cara? Meu, tem criança que gosta de botar a caneta assim, ó. Não sei se dá para ver aí, eu tô olhando aqui pro vídeo, ó. Gosta de segurar a caneta assim, ó, no meio dos 2 dedos, né? E você tem aquela coisa, não, tem que segurar assim, ó, assim é o padrão, tá vendo? Não, a criança às vezes assim, tem outras que segura o lápis assim, ó, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, só a pontinha da caneta lá, e ele segura assim, ó. Meu, e aí você quer obrigar a criança, não, ter a postura correta de segurar o lápis. Meu, se ele conseguir escrever, conseguir desenvolver uma boa caligrafia, eu particularmente não sei se está certo ou errado, não considerem a minha opinião, mas assim, eu particularmente, se a criança quer segurar o lápis assim, meu, ele conseguindo escrever,
e conseguindo trabalhar uma boa caligrafia ali, para mim, a forma como ele vai segurar o lápis, gente, não me importa. Que adianta você querer obrigar a criança a segurar o lápis do seu jeito e talvez ele nunca vai conseguir uma boa caligrafia, um bom desenvolvimento da forma como é convencional. Então a gente tem que parar com isso também. Gente, essa é a minha opinião, peço pelo amor de Deus, não levem ela em consideração. Tá? Na minha opinião, aí de quase 20 anos aqui de sala de aula na prefeitura, eu não vejo necessidade nenhuma de querer obrigar a criança a segurar o lápis da forma correta. Tá? Desde que ela consiga fazer. Você pega pessoas aí que, por exemplo, que não tem os braços ou não tem as mãos, a pessoa escreve com o pé, desenha com o pé, já viu? Vocês podem ver no YouTube aí quantas pessoas aí tem. O cara pinta um quadro com o pé, gente, o cara escreve um livro com o pé. Você vai dizer pro cara que ele não pode usar o pé, mas ele não tem as mãos, e aí? Não, você não pode escrever com o pé. Você vai querer ensinar ele como que segura o lápis com o pé? Então eu não vejo essa questão de postura. Então, falou aqui da questão do destro ou canhoto, eu quis acrescentar isso, não sei se está certo, gente, se tem que realmente, eu acho que não, tá? Eu acho que se a criança conseguir, agora, se ela não conseguir trabalhar, você vai procurar orientar ela, né? Ajudá-la. Mas se a criança, por exemplo, bota a caneta no meio dos dedos, ou segura assim, 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 ou segura em cima, desde que ela consiga escrever e consiga desenvolver, não vejo a necessidade de querer obrigar a criança a escrever da forma que a gente acha que é o certo. Tá? Pelo menos eu vejo assim. Tá. A organização do ambiente, dos materiais e do tempo visa auxiliar que as manifestações motoras das crianças estejam integradas nas diversas atividades da rotina. Tá? Então, organização de ambiente, tá? Então, organizar o ambiente para promover, possibilitar esse tipo de atividades, organizar também os materiais, o tempo que você tem na escola, para auxiliar também nessas manifestações motoras das crianças, tá? Para que elas façam parte ali da rotina. Para isso, os espaços externos e internos eles devem ser amplos o suficiente para acolher as manifestações da motricidade infantil. Você vai dar um circuito, por exemplo, um circuito na sala de aula? É possível? Até é. Mas se você fizer no pátio, você vai conseguir ter um espaço maior onde as crianças vão poder se locomover com maior segurança, maior facilidade, maior comodidade também. Tá? Os objetos, brinquedos e materiais, eles devem auxiliar as atividades expressivas e instrumentais do movimento. Tá? Então, os objetos, brinquedos, materiais que você vai fornecer para a criança, eles têm que auxiliar essas atividades expressivas, que a criança possa se expressar, e não uma coisa que você dá que a criança simplesmente vai aceitar aquilo passivamente. Tá? Agora a gente vai falar sobre organização do tempo. Gente, dar aula aqui na cozinha de madrugada é ruim pela questão que eu tenho que falar um pouco mais baixo aí para não acordar a família, e aí eu acabo segurando muito fôlego, então eu canso muito fácil. A gente agora vai falar sobre organização do tempo, dentro de orientações gerais para o professor, tá bom? Orientações gerais para o professor é a temática que a gente está trabalhando, e dentro dela a gente vai falar aqui sobre a organização do tempo, provavelmente aí dentro da rotina escolar. Os conteúdos relacionados ao movimento, eles têm que ser trabalhados, inseridos na rotina. Ou seja, você não pode falar assim, agora nós vamos... Caramba, quase caiu aqui. Agora nós vamos trabalhar movimento. Não, eles têm que estar inseridos na rotina. Tá? Não só fazer parte do dia a dia, como você não tem que falar, agora a gente vai trabalhar movimento, agora a gente vai trabalhar alimentação, agora a gente vai trabalhar... Não, dá a sua aula, cara. O movimento vai entrar naturalmente, né? A alimentação vai entrar naturalmente, cuidados com a saúde, com a higiene pessoal, vai entrar naturalmente. Você não tem que ficar colocando nomezinhos assim para a criança falar, olha, agora eu estou trabalhando movimento, agora eu estou trabalhando coordenação motora, agora eu estou trabalhando o que quer que seja. Não pode. Dá a sua aula. A criança tem que saber o que ela está aprendendo. Você tem que mostrar para ela que ela está aprendendo, mas não assim, olha, viu? Agora, fala pro papai lá que você aprendeu coordenação motora hoje. Você não vai falar isso. Né? Olha, fala para o seu papai que você aprendeu a fazer uma espiral certinho, sem passar uma linha em cima da outra. Fala para o papai e para a mamãe que você aprendeu a colar bolinhas de crepom assim, no caminho certinho. Olha, fala para o papai e para a mamãe. Então você vai ensinar de uma forma lúdica, e a criança vai se apropriar disso. A criança não tem que se apropriar de técnicas, né, nomes técnicos. Ele tem que saber que ele está conseguindo aprender. Tá? E não assim necessariamente, olha, fala pro seu pai que hoje você aprendeu isso. Não. Tá? Então não precisa separar isso aí
Isso aí no seu relatório você pode colocar, né, na sua avaliação da criança, mas para a criança você não tem que estar estereotipando esse tipo de coisa, você vai trabalhar isso naturalmente. E essa questão do movimento também tem que ser trabalhado na rotina escolar, tá? Tem que ser uma coisa diária ali, semanal, tá? Não pode ser uma coisa esporádica, né? Olha, cada 6 meses a gente trabalha isso. Não, tem que ser uma coisa constante ali. As atividades que buscam valorizar o movimento nas suas dimensões expressivas, instrumentais e culturais podem ser realizadas diariamente de maneira planejada ou não. Ou seja, aqui nesse caso aqui, quando se fala sobre valorizar as dimensões expressivas, instrumentais e culturais, você pode, aí sim, nesse caso você pode falar, né? Gente, a gente vai trabalhar aqui hoje o quadro do Romero Brito, que ele fala sobre isso, sobre aquilo. Pode fazer isso. Ou você pode simplesmente dar lá uma pintura do Romero Brito e falar, né? Que olha, a gente vai pintar uma coisa de arte, eu quero que use bastante cores, você pode trabalhar também, no caso aí, planejando ou não. Pode inserir isso no conteúdo da sua aula, como você pode planejar, né? Amanhã vai ter uma aula de artes especial, ou simplesmente colocar aquilo na rotina e trabalhar uma aula de artes sem precisar colocar ali, né? Planejar ali uma coisa prévia, né? Pode ser na hora, ali você está falando de repente uma coisa bonita, e de repente você vem na mente e você encaixa aquilo na aula instantânea ali, tá? Também podem ser realizados projetos que integrem vários conhecimentos ligados ao movimento. Tá, então você também pode ser aí, realizar diversos projetos aí ligados ao movimento, desde circuitos, jogos, né, esportes, aí, brincadeiras em geral. A apresentação de uma dança tradicional, por exemplo, ela pode se constituir em um interessante projeto para crianças maiores, né? Quando elas necessitam. Então assim, gente, projeto para crianças maiores. Eu coloquei um mouse aqui em cima de uma caixa, toda hora dando uma batida aqui. Uma dança tradicional, por exemplo, para as crianças maiores, né, uma dança tradicional, ela pode se constituir-se em um interessante projeto, tá? Para que as crianças se apropriem. Mas isso é quando elas têm algumas necessidades. Nós vamos conhecer agora quais são essas necessidades aqui que você pode estar implantando isso. Ó, por exemplo, pesquisar, quando as crianças necessitam, pesquisar diferentes danças tradicionais brasileiras para selecionar aquela mais interessante, tá? Então, assim, às vezes você está falando sobre danças, tudo, então as crianças podem escolher uma ali que elas acham mais legal e fazer. Tá? O professor não vai dizer, ó, nós vamos fazer uma aula de break, uma aula de funk, uma aula de forró. Não. Vocês estão falando de diversas danças, as crianças vão descobrir algumas que elas queiram fazer, tá bom? Segundo, informar-se sobre a origem e história da dança selecionada. As crianças ali vão estar fazendo várias rodas de conversa, pesquisas, né? Então elas podem aí, se informar sobre a origem da dança, a história dela, tá? Terceiro aqui, ó, desenvolver recursos expressivos e aprender os passos para a dança. Então as crianças ali vão praticar bastante, vai ser uma coisa constante, é um mini projeto ali, que eles vão se empenhar muito ali para aprender também os passos certinho daquela dança. Não sei se é quarto aqui, né, tá os risquinhos, mas próximo tópico. Confeccionar roupas necessárias para a apresentação, ou seja, é uma dança de frevo, ela tem aquela roupa toda colorida, né, os guarda-chuvinhas, né. Se é uma dança de hip hop, ali os meninos vão colocar um boné virado para trás ou para o lado, não sei ao certo. Então tem ali umas roupas necessárias para a apresentação e não necessariamente também comprar essas roupas, pode ser confeccionado. Por exemplo, minha esposa fez numa escola dela e depois eu acabei fazendo também um aventalzinho de TNT e a gente imprimiu em casa uma caveira. Então a gente colou, né, no TNT ali o formato da caveira e também as máscaras de caveirinha, e as crianças no Halloween eles dançaram a dança do Tumba Lacatumba, né? Meu, ficou top pra caramba, tanto que a minha esposa usou e depois eu acabei usando também essas roupinhas, tá? Então assim, muito bacana, muito, muito legal. Então você não precisa necessariamente falar para o papai e para a mamãe lá gastar um dinheiro para fazer, pode fazer em casa, até com papel crepom também, dependendo aí da roupinha. E por último aqui, planejar a apresentação, confeccionando cartazes, convites, né? Se for uma apresentação aberta para a comunidade, o que tem que acontecer, gente. E tem muitas escolas aí que não gostam, tá? Tudo quer fazer só aberto para a comunidade, não, só para as crianças. Só, pô, meu, a criança vai fazer um negócio, gente. Tem escola que, por exemplo, tem a EJA, vou dar um exemplo aqui, ó. A EJA, né? Pô, é tão legal, cara. Você vai fazer a formatura ali, pessoas quer convidar ali os filhos, quer convidar os netos, às vezes. A pessoa tem até neto. Convidar o marido, a mãe, o pai. Não, tem escola que fala assim, não, a formatura da EJA é só os alunos. Pô, você vai fazer formatura para quem, cara? Né? Formatura é para a família, para os amigos, ver aquela conquista que a pessoa alcançou na vida dela. Não, a escola, não.
Não, só pro pessoal da EJA. Pô, cara, vocês estão quebrando as pernas, não pode fazer isso. Tem que trazer a família para dentro da escola, gente. Não tirar ela de dentro da escola. Então é muito legal essas danças, assim, façam cartazes, façam convites, entrega para a comunidade, tá? Vem ver a dancinha das crianças, é 5, 10 minutos, mas vem ver, vem valorizar o trabalho das crianças, vem valorizar o trabalho da escola, joia? Da mesma forma, podem ser desenvolvidos projetos envolvendo jogos e brincadeiras de roda, circuitos motores, né, etc. Então, a mesma coisa que é feito aqui com as danças, pode ser feito também aí com o esporte, também com algum jogo, algum projeto, um circuito, né, pode ser feito também. Agora a gente vai falar sobre uma outra temática, tá? A gente encerra aqui essas orientações gerais para o professor e nós vamos entrar aqui com uma outra temática, que é observação, registro e avaliação formativa. Tá? Então, as orientações gerais para o professor acabou, vamos entrar aqui com observação, registro e avaliação formativa. Para que se tenham condições reais de avaliar se uma criança está ou não desenvolvendo uma motricidade saudável, faz-se necessário refletir sobre o ambiente da instituição e o trabalho ali desenvolvido. Uma pergunta: ele é suficientemente desafiador? Tá? Então, assim, para que você tenha condições reais de avaliar se a criança está desenvolvendo ali a sua motricidade de uma forma saudável, você precisa se perguntar se o ambiente da instituição ali que está promovendo, né, se ele é suficientemente desafiador, se ele está promovendo um desafio para a criança, para que ela possa evoluir, se está sendo uma coisa saudável, se está ao menos sendo trabalhado aquilo com a criança, tá? Então são coisas, uma pergunta que se tem que se fazer, tá? Para você saber realmente se a criança está desenvolvendo aí a motricidade de uma forma saudável, se ela está evoluindo ali. Outra pergunta: será que as crianças não ficam muito tempo sentadas, sem oportunidade de exercitar suas outras posturas? Então, é aquilo que a gente falou, professor trabalhar, não sei se foi nessa aula ou na outra que eu falei, professor trabalhar atividades alternadas, tá? Procurar trabalhar em atividades de uma atividade ali sentadinho, tal, fazendo alguma coisa, e depois atividades de movimentos com as crianças, tá? Alternando, para ver aí se elas não ficam muito tempo sentadas na sala de aula, né? Sem ter esse direito delas poder se exercitar, trabalhar com movimento, motricidade. Uma outra pergunta que tem aqui, ó. As atividades oferecidas, elas propiciam situações de interação? Porque não adianta também você deixar as crianças correndo e não interagir elas. Coloca ali uma bola, faz jogar um futebol ou qualquer outro esporte, coloca uma corda, né, pular corda sozinho, dá pra pular, mas interação com o colega é muito maior. Então você dá uma corda maior para eles brincarem, aquela coisa de entrar, tem que entrar no tempo certo, sair no tempo certo, tá? Então propiciar ali atividades. A bola, por exemplo, né, não dá para brincar de bola sozinho, gente, não é legal, né? Então, assim, proporcionar ali situações que a criança possa ter esse contato, essa coisa de socialização, tá? Que a criança não fique só brincando ali sozinha no canto dela, que ela tenha momentos que ela precise interagir com as crianças. A avaliação do movimento, ela deve ser contínua, levando em consideração os processos vivenciados pelas crianças, resultado de um trabalho intencional do professor, tá? Então essa avaliação do movimento aí, ela tem que ser contínua, tem que estar vendo o quanto as crianças estão evoluindo, né? No dia a dia, eu não digo, mas cada semana, cada quinzena, né? Vendo aí um pouquinho da evolução de cada criança, tá? Então tem que ser uma avaliação contínua para você ver realmente o avanço das crianças. Deverá constituir-se em instrumento para reorganização de objetivos, conteúdos, procedimentos, atividades e como forma de acompanhar e conhecer cada criança e grupo, tá? Essa avaliação, ela tem que se constituir em um instrumento de reorganização de objetivos, tá? Conteúdos, procedimentos, ou seja, ver o que está dando certo, o que não dá, o que precisa modificar, o que as crianças já adquiriram ali, já pegaram o macete da coisa, né? Então você tem que alternar o nível de dificuldade para desafiar elas mais ainda. A observação cuidadosa sobre cada criança e sobre o grupo fornece elementos que podem auxiliar na construção de uma prática que considere o corpo e o movimento das crianças. Então, assim, uma observação bem cuidadosa aí, né, de cada criança e também sobre o grupo, né? Ajuda que o professor possa criar uma prática aí que considere o corpo e o movimento das crianças. A gente ficou meio repetitivo aqui, mas é que eu fui meio que dando umas pausadas aqui para vocês terem um entendimento. Não tem muito o que explicar. Sempre falando aí de ter uma observação cuidadosa no andamento aí das atividades motoras da criança.
devem ser documentados os aspectos referentes à expressividade do movimento e sua dimensão instrumental. Tá? Então, assim, quanto a criança se expressa através do movimento, aí tem que estar sendo documentado também. É recomendável que o professor atualize sistematicamente suas observações, documentando mudanças e também conquistas, né? São consideradas como experiências prioritárias para a aprendizagem do movimento realizado pelas crianças de 0 a 3 anos ali. Uso de gestos e ritmos corporais diversos para se expressar, deslocamento no espaço sem ajuda. Tá? Então isso aí, por exemplo, as experiências prioritárias, aí, no caso de 0 a 3 anos, a criança consegue se locomover sem a ajuda de um adulto, ela consegue fazer uso de gestos ali, ritmos ali, sem a ajuda do adulto. Gente, isso para 0 a 3 anos é um avanço muito grande, então tem que estar observando isso. Para que isso ocorra, é necessário que sejam oferecidas condições para que as crianças explorem aí as suas capacidades expressivas, aceitando com confiança, né, os desafios corporais aí. A partir dos 4 e até 6 anos de idade, que no caso é a pré-escola, né, uma vez que tenham tido muitas oportunidades na instituição da educação infantil, de vivenciar experiências envolvendo movimento, né, pode-se esperar que as crianças o movimento e que as crianças o reconheçam e o utilizem como linguagem expressiva e participem de jogos e brincadeiras envolvendo habilidades motoras diversas. Ou seja, quanto mais for propiciado a esse tipo de coisa, as crianças aí na pré-escola elas vão ter uma ampliação muito grande dos seus movimentos, dos seus controles, e vão se expressar muito mais, inclusive através dos movimentos. É importante informar sempre as crianças acerca das suas competências, ou seja, mostrar para elas constantemente aí o quanto elas estão evoluindo. Desde pequenas, a valorização de seu esforço e comentários, né, a respeito de como estão construindo e se apropriando desse conhecimento são atitudes que as encorajam e situam com relação à própria aprendizagem. Então, sempre desde pequenininha, a gente que é bebê, né, quando você pega um bebezinho, você vai lá, muito bem, olha só, já consegue sentar, olha, ele consegue ficar de pé. Gente, tudo isso parece bobeira, né? Mas eu que trabalhei com creche aí, né? Quem já trabalhou, quem ainda vai trabalhar, gente, são coisas importantes, são coisas do dia a dia e são coisas muito importantes aí para o desenvolvimento das crianças também. É sempre bom lembrar que seu desempenho e suas conquistas devem ser valorizados em função de seus progressos e também do próprio esforço, tá? Evitando colocá-las em situação de comparação. Então, falar assim, olha, você não está conseguindo? Olha lá, ó, faz igual seu amiguinho, ó, ele já consegue, não pode fazer isso. Gente, eu falei muito sobre autoestima, eu não sei, acho que foi no final da última aula, eu falei muito sobre essa questão, tá? A autoestima, gente, ela pode ajudar muito, como ela pode atrapalhar muito se a criança tiver uma autoestima baixa, tá? Então tem que ter essa valorização, nunca fazer comparação com outro coleguinha. Ah, mas ele consegue, eu não consigo. Não, você consegue sim, só que ele consegue um pouquinho mais, então vamos tentar conseguir, eu garanto para você que você vai conseguir igual a ele. Então essa motivação, gente, ajuda bastante. Eu falei muito disso no finalzinho da última aula, então não vou esticar agora, mas é muito importante essa questão da valorização e nunca comparar uma criança com a outra, tá? Gente, a gente está aqui com 28 minutos, deu certinho, porque a gente vai entrar na temática de música, né? Então essa temática aqui sobre a observação, registro e avaliação formativa, né, ela termina aqui e nós vamos entrar aí com a temática de música. Aí a gente vai fazer isso na próxima aula, que essa aqui já deu certinho o tempo, tá bom? Não esquece de se inscrever, de dar aquela curtida, divulga aí para os amigos do canal, que ajuda bastante, tá bom? Boas aulas, bons estudos e até a próxima aula.